Lá vem ela. Olá, bem-vindos a mais um episódio do curso Lá vem Elas. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que infelizmente ainda é muito presente na vida das mulheres. A história nos mostra que as mulheres no geral sempre enfrentaram preconceitos e dificuldades em seu ambiente de trabalho. Esses preconceitos estão relacionados com o estereótipo criado em cima do gênero feminino. Além disso, é importante lembrar que ele se manifesta de diferentes formas e está relacionado com a raça e a classe social, e que por sermos criadas em uma sociedade que ainda possui traços machistas, estamos sujeitos a reproduzir, mesmo que de forma inconsciente, tais atos. Com isso, convido vocês a refletirem comigo. Segundo uma pesquisa feita pela Vagas, 71% das mulheres afirmam já terem sido perguntadas em uma entrevista de emprego se são mães ou se querem ser, o que nos mostra que a maternidade ainda é um fator levado em consideração pelo empregador. Outro dado interessante é quanto à diferença salarial. Segundo o IBGE, as mulheres recebem 20% menos que os homens na mesma função, o que nos mostra que a nossa sociedade ainda acredita que as mulheres não são capazes de obter os mesmos resultados que os homens. Quanto a mulheres em cargos de liderança, os dados também geram questionamentos. Segundo o IBGE, apenas 25% das mulheres ocupam cargos gerenciais no Brasil. Isso muitas vezes está relacionado com o fato de que a mulher recebe promoção por desempenho comprovado, enquanto que os homens recebem por potencial. Para conversar sobre esse assunto com a gente hoje, a nossa convidada é a Ana Nery, que vivenciou uma experiência relacionada com o assunto e que vai compartilhá-la conosco hoje. Portanto, se aconcheguem, porque lá vem elas. Ei, gente, meu nome é Ana Nery e é uma honra participar do projeto Contamina. Essas iniciativas de empoderamento e representatividade feminina são muito importantes para a comunidade. Então, eu queria dar os parabéns para todos os envolvidos e agradecer você que vai tirar um tempo para assistir esse vídeo. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês os preconceitos que eu já sofro e vejo várias mulheres sofrendo no ambiente de trabalho. Ainda mais quando a gente fala de áreas de TI, empresas de tecnologia, onde há uma predominância masculina. Infelizmente, isso é uma realidade e ela é mais presente do que a gente gostaria de acreditar. E é por isso que é tão importante falar. Mas não só as mulheres têm que falar disso, toda a sociedade tem que falar disso. Porque para combater qualquer forma de preconceito, não só as vítimas precisam se posicionar e lutar. Todo mundo precisa repensar a forma como nós convivemos. O preconceito já apareceu para mim na minha formação. Fui aluna do curso técnico de Cefet de Informática Industrial e de graduação cursei Engenharia de Software. Tá fácil aí de adivinhar que eu não tinha muitas colegas de classe e que as turmas tinham muito mais homens. O preconceito já apareceu nos meus professores, que questionavam a escolha da minha formação e questionavam também a minha capacidade de aprendizado. Foi no curso técnico que eu ouvi a frase mais absurda, que eu estava ali para poder fazer meu pai passar vergonha. No mercado de trabalho, o preconceito também se apresenta de várias formas, né? Seja lá no processo seletivo, onde algumas vagas elas já são tendenciosamente ocupadas por homens, né? Por eles pensarem, poxa, essa vaga é mais de exata, essa vaga tem uma tendência mais para homens do que para mulheres. Então já começa ali no processo seletivo. E depois que você consegue quebrar essa primeira barreira, que você entra para dentro de uma empresa, às vezes você tem que provar o dobro, você tem que se esforçar mais, entregar mais. Se você é mais questionada de forma direta ou indiretamente por homens sobre o seu conhecimento, sobre a sua capacidade técnica, isso acontece muito e aconteceu muito comigo. Várias vezes eu era a única mulher dentro de uma sala, dentro de uma discussão, de uma demanda que estava sendo executada, e muitas vezes eu tive as minhas ideias questionadas, o meu conhecimento questionado, e tinha ali nas nuances, nos detalhes, no preconceito por eu ser a mulher. Eu lembro de um caso de quando eu trabalhava para uma empresa que prestava serviço para uma siderurgia, e quando eu fui apresentado como analista de qualidade que ia validar todo o serviço dos desenvolvedores
para garantir a entrega para o nosso cliente, a primeira frase que eu ouvi é: mas ela é uma menina. E por que isso me desqualificava para poder trabalhar num projeto de siderurgia? Se todos tinham absorvido o conhecimento do que era uma análise química, do que era uma laminação, do que era uma aciaria, por que eu, por ser uma menina ou uma mulher, não conseguiria? Então, todos esses desafios, eles se apresentam, todo esse preconceito, ele se apresenta, e nós mulheres estamos constantemente nos preparando mais, nos esforçando mais, fazendo mais entregas para mostrar que nós somos capazes. Isso é uma parte muito triste de pensar que a gente está no trabalho. Eu acho que existe o lado positivo porque a gente ganha, a gente se forma, a gente é mais batalhadora, a gente acaba vencendo todos esses desafios. Mas deveria ser tudo igual. A gente não deveria enfrentar essas dificuldades para provar o nosso valor, para alavancar na nossa carreira. E todos os números, eles mostram, hoje cientificamente comprovado, né, através de estatísticas, de que não é uma realidade a diferença salarial entre as mulheres e os homens, em cargos de liderança ou não, evoluções de carreira. Tudo isso a mulher vem sofrendo essa dificuldade dessa progressão de carreira. E muitas vezes ela está muito mais preparada, porque os estudos também mostram que as mulheres estudam muito mais. Além disso, um outro ponto que deve ser muito observado é a coragem ou a predisposição que as mulheres têm para se candidatar às vagas. Muitas vezes os homens verificam ali os critérios das vagas e se ele preencher em torno de 60%, 70% daquela vaga, ele já se sente apto a concorrer àquele processo seletivo. Muitas vezes a mulher pode preencher quase 100% daqueles requisitos e esse mundo de segurança, de provar que ela realmente é capaz, ela ainda assim não se candidata. Então o preconceito no mercado de trabalho, ele também é muito forte, ele também existe, e ainda mais quando a gente se fala de mercado de tecnologia e de fintechs. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Mulheres se encorajem, acreditem nos seus potenciais e que as empresas tenham atenção de dar essa oportunidade para as mulheres mostrarem seu valor. Na minha história também tem assédio, infelizmente, assim como na história de tantas outras mulheres. E esse assédio foi um assédio sexual no trabalho. E não bastava ele ser um colega de equipe. Chegou um momento em que ele virou líder do time que eu fazia parte. E aí eu vi todo o meu potencial ser questionado, travado, porque eu não aceitava. Depois de falar um pouco de todos esses pontos que são tão críticos, né, de preconceito, de assédio, de todas essas dificuldades, seja lá na minha formação, seja no trabalho, seja no dia a dia que a gente vive, eu um pouco mais madura, depois de fazer muita terapia e muita reflexão, eu penso que hoje eu posso ter sido impactada até na minha personalidade, na formação de algumas atitudes e comportamentos meus, em função do desejo de fazer parte da turma, dessa turma masculina, dominante, né, que estava nesse ambiente que eu convivo até hoje. Então esse é um ponto de alerta muito importante, né? Mulheres, se esforcem dentro do que vocês puderem, não se transformem, não se anulem, né? Não vão além do desejo de vocês ou dos limites de vocês para poder fazer parte dessa turma. Quando chega em cargo de liderança, todos esses problemas, todos esses preconceitos, eles só multiplicam por 1000. É muito difícil para alguns homens aceitar serem liderados por mulheres. E às vezes esse preconceito não aparece de forma direta, ele vai aparecer ali na nuance. E do meu lado é uma mistura de sentimentos. Por um lado, eu fico muito feliz de ser representatividade para as mulheres, né? E algumas me enxergarem no cargo de diretoria mostra que para elas isso também é possível. Então essa felicidade, ela vem dessa representatividade, né? E das minhas próprias conquistas e de mostrar que é possível para todas as outras mulheres também. Mas é um misto de revolta também, de pensar o quanto que isso é único, ou quantas poucas mulheres estão junto de mim nesses cargos, né? São poucas mulheres que a gente vê em cargos de diretoria e muitas vezes até dentro da própria empresa. Hoje, dentro da empresa que eu trabalho, a gente não tem nem 15% do efetivo de mulheres comparado ao restante do time. Então, isso é um outro problema que a gente precisa atacar. Então, vem aí esse misto de revolta e de felicidade. Felicidade na representatividade e revolta de ter tantas poucas mulheres ao meu lado. Sei que muitas de vocês que assistem esse vídeo se reconhecem nas minhas histórias. Lembram as próprias,
suspiram, repensam, e quem ainda não passou por isso tem medo do que vem pela frente. Mas eu não quero falar só de problema, eu quero falar de gentileza e coragem. Quando eu falo de gentileza, eu tô falando de gentileza com a gente mesmo, né? A gente precisa aprender a ser gentil com a gente mesmo. A gente é muito condescendente com as outras pessoas, mas esquece de ser condescendente com a gente mesmo. E eu tô falando da gentileza em acatar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas incertezas, a nossa falta de conhecimento para algumas coisas, mas também de lembrar o tanto que nós somos capazes, competentes, né, das nossas fortalezas também comportamentais, técnicas, do tanto que nós somos capazes. E da nossa força, né, de entender que tem que ter o momento da gente se apropriar das nossas ideias, da gente se impor nas mesas de reuniões, da gente falar na faculdade, na frente dos trabalhos, da gente lembrar as pessoas que nós somos parte de grandes resultados, que somos responsáveis por grandes entregas, mas também de entender que às vezes a gente não está pronta para isso. E saber também fazer por outras mulheres, né? Se você já está pronto, se você já está forte, por que não defender outras mulheres? Então é um misto de coragem e gentileza. Gentileza com você mesma e coragem para poder viver o seu momento, de achar o seu tempo, né? De dizer não a comportamentos machistas, de ter a tranquilidade de eu ainda não acabei de falar. Quando você estiver num ambiente onde tem mais homens do que mulheres e você estiver sendo interrompida, ou quando a sua ideia for apropriada por outra pessoa. Buscar lutar por você e por outras que estão junto de você ou virão depois de você. Mas aceitar o seu tempo. Mais uma vez, aceite o seu tempo, aceite a sua evolução, a sua força. Às vezes naquele momento você não está pronta para batalhar por isso. Mas é extremamente importante essa gentileza com você mesmo e essa coragem de batalhar pelas coisas que você acredita e pelo espaço que você tem por direito ocupar. Quando eu falo de coragem, eu falo da gente repensar também a nossa vida, a nossa forma de enxergar as coisas, o preconceito que existe em nós. Quantas vezes nós questionamos outras mulheres? Quantas vezes nós duvidamos da capacidade de mulheres que estão em posições de liderança ou posições que são inicialmente entendidas para o homem? Quantas vezes nós mesmas exercemos o preconceito entre nós? A reflexão que eu quero deixar com esse vídeo é que o preconceito existe, o machismo ele é real, seja nos ambientes de trabalho, seja no nosso dia a dia, na faculdade, ele tá aí. Mas é real também a rede de apoio que a gente pode criar. Todas as oportunidades que existem de você se formar, de você se fortalecer, de você provar o seu valor, a sua capacidade. Vai no seu tempo, um dia de cada vez. E orgulhe-se todos os dias da mulher incrível que você é. Não deixe ninguém dizer o contrário.